queridos e amados irmãos. Nós estamos na lição de número 7 desse ano de 2020, seu quarto trimestre, que trata sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? O texto áureo, conforme a revista, diz que está em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas o texto áureo, as palavras do texto áureo, está em Jó capítulo 8 e versículo 4, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 8 e versículo 4. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 8, de 1 ao 4, Jó capítulo 18, de 1 ao 4 e Jó capítulo 25, de 1 ao 6. A teologia de Bildade vai falar sobre se há sofrimento, há pecado oculto. Bildade vai acusar Jó de que há pecado oculto. Pecado, a raiz da palavra hebraica, a etimologia bíblica, é amártia, ou seja, errar o alvo. Mas errar o alvo pode ser entendido como no sentido de que estava tentando acertar e errou, e isso é pecado. Mas nem todos acertam o alvo. Poucos até são os que acertam o alvo. Então pecado não é estar tentando e não conseguir. Pecado é transgressão da lei. Errar o alvo no sentido de transgredir a lei. E quando fala de pecado oculto, então oculto é aquilo que é encoberto, aquilo que é secreto, aquilo que é guardado, aquilo que é escondido. E alguns pensam que pecado oculto seria pecado que eu cometi e mesmo eu nem entendi, nem vi, nem percebi que eu errei, de que eu pequei. Mas no entanto, quando pecamos, nós sabemos muito bem de que pecamos. E poderia até ser oculto ou eu pecar e não perceber que pequei, mas o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele há de me trazer a situação e eu vou entender de que em dado momento, em tal situação, eu errei, eu pequei e que preciso consertar. Então, quando eu está falando de pecado oculto, são pecados não confessados, porque o pecado pode ser escondido das pessoas. Eu posso esconder o pecado de todas as pessoas, do pastor, da esposa, dos filhos, eu posso, do patrão, podemos esconder os nossos pecados. São pecados escondidos, são pecados ocultos ou pecados encobertos, secretos, guardados, mas para Deus não há pecado oculto, porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Deus conhece tudo e conhece todos. Salmo 139 vai falar sobre a onipresença, a onipotência e onisciência de Deus. E dentro disso Deus conhece tudo e conhece todos. Deus sabe todas as coisas, não há nada encoberto diante do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões, encobre é de oculto, é de esconder, é de guardar, é de manter secreto as suas transgressões. Nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, por ter pecado oculto, isso aqui é um conceito correto, mas a aplicabilidade é incorreta, porque isso não se aplica a todos, não é para todas as pessoas. Então o conceito está certo, mas a aplicabilidade não está correta. O comentarista traz, interagindo com o professor, ele traz uma palavra bem sábia aqui, porque ele vai dizer que os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. Os problemas que se abatem sobre os servos de Deus nem sempre podem ser esclarecidas ou explicadas de forma simplista, não é muito simples, certo? Porque tem que ver a situação, tem que ver qual é o problema, qual é a dificuldade, o que aconteceu, por que aconteceu, e às vezes a gente desconhece, não é simples assim para desvendar certos problemas
que acontecem. Geralmente nós vamos somar com ele faz Bildade e Zofar e vamos desta maneira, assim como o inimigo mesmo usou disso, de que Deus o encobre de bens. Por quê? Porque ele adora a Deus, ele louva a Deus porque Deus o encobre de bens e Deus o protege. E esses amigos aqui vão trazer uma teologia bem parecida e baseada nisso, firmada nisso, de que começa, ele faz então falando sobre que a lei da retributividade, como a lei da semeadura, de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se colheu mal é porque plantou o mal, é o que vai trazer para Jó. E este aqui, Bildade, não é diferente. Ele também vai trazer essa teologia errônea de que se há pecado, então oculto, há pecado que tu não confessou, por isso que vem esse sofrimento sobre ti. Deus é justo e reto. O tópico primeiro, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O subtópico 1, Deus é justo e reto. Então, se Jó continua insistindo na sua justiça, ele estaria dizendo que Deus é injusto. Porque se Jó é justo e está recebendo a injustiça da parte de Deus, Deus é injusto. Mas ele vai dizer que Deus é justo e reto também. O conceito está certo, mas a aplicabilidade está errada, é incorreta, porque não se aplica à vida de Jó. Porque ele é justo, e sendo Deus justo, ele não está castigando a Jó. Há uma situação espiritual que está acontecendo que os seus amigos não entendem. Então, Deus é justo, mas Jó não torna Deus injusto por ele estar sofrendo e dizendo que ele é justo. Vai aqui falar sobre bons e maus, que a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos bons e a dos maus. Os bons recebem o bem da parte de Deus e os maus recebem o mal da parte de Deus. Mas eu ainda divido os maus em duas esferas. Os maus, como os filhos de Jó, de que morreram devido ao seu pecado, devido às suas transgressões. Então, os maus que morrem por causa do seu pecado, são condenados por causa do seu pecado e morrem. Os maus, que é como ele está trazendo aqui, que é Jó, de que é aqueles que têm uma segunda chance, de que pode ainda retornar a receber das bênçãos de Deus, da benevolência do Senhor. E os bons. Então os maus aqui é dividido em duas classes. Os que Deus já cobra e já mata, já morreram já, devido às suas transgressões. Ele muito menos sensível do que ele faz. Ele é insensível, ele é grosseiro e ele ataca a Jó com as suas palavras e dizendo: teus filhos morreram porque pecaram e tu estás sofrendo porque pecou. A diferença é que os maus, os teus filhos erraram, pecaram e Deus já os puniu, Deus já os cobrou, e a ti Deus está dando uma chance, uma condição de tu voltares atrás. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Aqui ele vai trazer a meritocracia, de que o homem, por méritos pessoais, pode alcançar a benevolência do Senhor. Ele despreza totalmente a graça de Deus, porque tudo que nós recebemos da parte de Deus é graça, é favor imerecido. Favor não merecido, não merecemos, mas ele faz. Mas ele vai falar de que nós podemos sim, em méritos humanos, em méritos pessoais, por esforço pessoal, receber da benevolência do Senhor com as nossas ações. Ele vai ensinar duas coisas também, a teologia totalmente errônea de Bildade. Ele vai falar sobre: mas se tu de madrugada buscares a Deus, olha o que ele vai ensinar aqui: buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Isto já está em Jó capítulo 8, versículos 5 e 6. Veja que ele está dizendo que se buscar ao Senhor de madrugada, o Senhor o restaurará. Isso é um equívoco, isso é um erro. Isso está muito fora da verdade. Porque se buscares a Deus, Deus o retribuirá. Se buscares a Deus, Deus se compadecerá, terá misericórdia de ti. Não que seja de madrugada. Pode ser a qualquer momento, a qualquer hora.
a qualquer instante, se buscar ao Senhor, vai receber da misericórdia e da bondade de Deus. Não é o caso de que tenha que ser de madrugada. E que de madrugada, se buscar ao Senhor, vai despertá-lo como se ele estivesse dormindo. Ou como se daí então Deus não está atento à tua situação. Deus está separado desta situação. Deus não está atento ao que está acontecendo contigo, Jó. E tu pode despertá-lo, tu pode chamar a sua atenção. Isso também é um erro, porque Deus está atento, Ele está no controle de todas as coisas. Eu vejo que Jesus está num barco e estava confortável a viagem, porque ele vai dormir com a cabeça sobre um travesseiro, mas o vento veio, as ondas se levantaram e os discípulos o acordaram, os discípulos o despertaram para que aquietasse o vento, acalmasse o mar. Então muitos vão dizer que se Jesus está no barco tudo vai bem, mas Jesus estava no barco e as coisas não estavam bem. Então não é por méritos próprios, não é por quanto eu busco, também não é por quanto eu oro, não é por merecimento, é pela graça de Deus e pela sua misericórdia é que fomos alcançados. A imperfeição humana aqui vai ser a resposta de Jó. Jó vai começar em Jó capítulo 9 a sua defesa sobre as palavras aqui de Bildade. E ele vai dizer, eu sei que assim é, como disseste assim é. Ou seja, que se há pecado oculto, há pecado não confessado, então há sofrimento. Afinal de contas, o sofrimento entrou por causa do pecado, veio por causa do pecado. Isso também, o conceito está correto, mas a aplicabilidade está incorreta, porque não se aplica a Jó. E Jó vai dizer no versículo 2, como, pois, se justificaria o homem diante de Deus? Por mais que ele se lave, que ele tome banho, que ele se limpe com tudo, de tudo que é jeito, de tudo que é maneira, ele será injusto diante de Deus, ele é imperfeito. Somos todos imperfeitos diante de Deus. Deus é puro e nós somos impuros. Deus é certo, nós somos errados. Deus é o lado bem e o nosso lado é só pela misericórdia de Deus que nós vamos praticar o bem, porque em nós mesmos nós somos impuros e não tem como nós nos justificarmos diante de Deus. O tópico 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. A moralidade há uma lei de que não pode ser quebrada, a moral. Tem o moral e o imoral. Mas a Bildade vai trazer sobre a imoralidade, a moralidade por tradição. A moralidade por tradição é aquilo que nós viemos aprendendo, é aquilo que vai tratar sobre o que é certo, o que é errado, o que é moral e o que é imoral, mas baseado em tradição, moralismo fundamentado na tradição. Vai falar sobre a subversão da ordem moral e Jó vai então responder a Bildade sobre esta situação. E ele vai apelar para um mediador, um redentor. Ele vai falar, eu sei, no capítulo 19, é Jó se defendendo, e ele vai dizer, eu sei que o meu redentor vive lá no versículo 25 e que por fim se levantará. Certo é que ele está reportando para a cruz. Nós entendemos e nós vimos que Jó foi restaurado. E conforme ele disse, a continuação, o contexto destas palavras de Jó, ele vai dizer que na minha carne eu verei a Deus, os meus olhos verão a Deus. E ele lá no finalzinho ele vai dizer, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Então ele foi restaurado. Mas Jó aqui está se reportando à cruz, de que ele ressuscitaria e veria o Senhor como ele é. Ele na sua carne ele veria ao Senhor, os seus olhos veriam ao Senhor. Está reportando aquilo que aconteceu lá na cruz. Mas aqui, quando ele está pedindo um mediador, um redentor, redentor é aquele que vai tratar da questão, que ele vai trazer, defender alguém da família que não pode se defender. Então, alguém na família que não tem como se defender, vem então um redentor e vai então resgatar, vai fazer a redenção
por aquele que não tem condições de fazer. A redenção está reportando a Cristo. Mas ele está dizendo, a minha situação não está baseada, eu não estou firmado em méritos humanos, não é? Porque eu mereço, de que eu recebi alguma vez o bem da parte de Deus, e também não é porque eu mereço o mal que eu estou recebendo o mal. E também não é por moralidade, não é por eu ter quebrado nenhuma lei moral de Deus de que eu estou passando por tal situação. Mas o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, é questão de experiência e relacionamento com Deus. E a experiência e relacionamento com um mediador, com um redentor. Eu tenho um familiar e este familiar não é daqui. O familiar não é daqui dessa terra. Esse familiar é espiritual. Ele traz um plano espiritual para a sua vida e ele está dizendo, eu tenho um familiar. Está se reportando lá para a cruz, lá para o Deus que remiu, que resgatou, que redimiu o homem dos seus erros. O tópico 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Vai falar sobre a grandeza de Deus. E quando ele fala sobre a grandeza de Deus, e onipotente, mas não ausente, que é a resposta de Jó, quando ele fala sobre a grandeza de Deus, ele traz e deixa bem claro para Jó sobre a grandeza, o poder e a força, o Deus excelso e todo-poderoso, mas ele esquece de trazer para Jó sobre o amor de Deus. E Jó aqui vai falar que ele é onipotente, mas não ausente, porque tal qual ele faz, Bildade aqui está ferindo a imanência de Deus. Ele fala sobre a transcendência, mas esquece da imanência. Ele fala que Deus está acima de tudo, que Deus é soberano, e a transcendência vai falar de que o homem não tem como entender o tamanho de Deus, a força, o poder de Deus, que Deus está acima de tudo. Mas só que ele esquece de falar da imanência de Deus. Como os deístas, essa teoria deísta entende, uma doutrina deísta, vai dizer que Deus criou o homem e o abandonou, que Deus criou o mundo e o abandonou, que toda a sua criação ele o abandonou. A teologia deísta vai trazer isso, o que esse homem está trazendo aqui para Jó. Mas ele esquece da transcendência e a imanência, de que Deus não abandonou o homem, e Jó vai refutar isso. Nós devemos estar atentos ao que esses amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, falam, e Deus vai reprovar, 42, versículo 7 de Jó, Deus vai reprovar e dizendo, vocês não disseram o que era reto a meu respeito, como o meu servo Jó. Então nós temos que ter muito mais atenção nas respostas de Jó, porque Jó vai dizer que ele é onipotente, mas não ausente. Deus não trabalha acima do seu amor, nem a onipotência, nem a onipresença, nem a onisciência. Deus não vai agir com a sua grandeza, o seu poder, com a sua majestade acima do seu amor. Aliás, acima de tudo, está o amor de Deus. O elo que liga a transcendência e a imanência de Deus, a aliança que há nisso, o elo, o vínculo, a união, a liga da transcendência e imanência de Deus é o amor. O que faz Deus ser transcendente e imanente não é o seu poder, não é a sua força, a sua majestade, não é o ser Senhor dos senhores e Rei dos reis, não é isso que liga a transcendência e a imanência, mas a transcendência e a imanência de Deus se ligam pelo amor. É porque ele criou a sua criação e ele ama a sua criação. E Bildade não traz esse ensino para Jó. Jó, pelo contrário, é que vai trazer este ensino para Bildade. Então, queridos, que Deus possa abençoar a cada um de nós, que Deus possa abençoar a cada um. E vamos estar atentos que nem tudo que parece é. Então Jó está sofrendo, e parece que está sofrendo por a lei da retributividade, porque plantou vai colher,
porque há pecado oculto, mas nem tudo que parece é. E nós somos chamados para consolar e ter uma boa palavra de conforto e de consolo para as pessoas. Então vamos ter cuidado quando nós formos então orientar, aconselhar, cuidar de alguém, que verdadeiramente seja com cuidado as nossas palavras e nunca com acusações, mas sim com conforto. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.